Olá, hoje nós vamos falar de um assunto bastante controverso. A gente não vai falar de técnica, mas a gente vai falar de dados de literatura, que eu acho que é importante, porque isso embasa muito os nossos tratamentos. Que a gente vai falar de secções aórticas do tipo B, né? Quando e como tratá-las, mas principalmente quando, né? Porque existe sempre uma discussão muito grande entre tratar as complicadas ou tratar as não complicadas, né? Porque alguns dados de literatura sustentam tratar pacientes de alto risco, mas isso também é controverso e a gente vai tentar esclarecer. Existem 3 pontos de vista aqui, né? Primeiro, os guidelines, né? As diretrizes de sociedade e que são importantes. Existem, inclusive, diretrizes bem recentes, publicadas no começo deste ano. Embasamento de literatura, e eu vou falar um pouquinho da experiência pessoal, da experiência que a gente tem, que também pode sustentar algumas dessas decisões. O fato é que, né, o tratamento da dissecção de aorta, né, e aí você imagina uma artéria frágil, né, às vezes uma endoprótese com uma força radial um pouco maior, a gente pode causar complicações que antes não existiam. Então é tudo muito ou relativamente novo, né? De qualquer maneira, a gente tem que estar pensando, né, em não piorar o paciente, em sempre melhorá-lo. Um fato novo, né? Essas diretrizes aqui da Sociedade de Cirurgia Cardiotorácica Europeia, publicada agora em 2024, vejam que ela fala de síndromes aórticas agudas e ela coloca a aorta como um órgão. A aorta agora tem status de órgão, ou seja, ela tem vasa vasorum, ela produz, o endotélio secreta substâncias, então a aorta toma esse status merecido, né, de órgão que há muito tempo ela já deveria ter. A dissecção de aorta é a mais frequente das complicações. Ela é 27% dos casos letal na entrada do pronto-socorro. E aí é importante lembrar que, para a segurança do paciente, né, existem estudos mostrando que existem 5 diagnósticos que não são feitos ou são feitos de maneira equivocada em pronto-socorros nos Estados Unidos. E desses 5 diagnósticos, um deles é a dissecção de aorta. Então a gente tem que pensar sempre na dissecção como um diagnóstico diferencial de dor torácica. Isso é extremamente importante. Em 4 anos, muitas dessas dissecções vão dilatar, ou seja, de 30% a 50%. Esse é um estudo clássico, esse estudo cirúrgico lá atrás, né, publicado em 2000 no JAMA. E o que ele mostra? Ele mostra que a mortalidade de todos os pacientes está aqui, em torno de 20 e poucos por cento, 22%. Mas, diferenciando as dissecções do tipo A e do tipo B, se as dissecções do tipo A são tratadas clinicamente, a mortalidade passa a 50%. A partir desse estudo, então, definiu-se que dissecções do tipo A são cirúrgicas, de urgência, na hora que o paciente chega. E as dissecções do tipo B performam melhor quando tratadas clinicamente. Então é esse aqui o paciente que a gente vai falar hoje, né, das dissecções do tipo B, que não complicaram e que o tratamento clínico evolui muito bem nos primeiros meses, mas que podem ter complicações no futuro. E como é que a gente consegue prevenir essas complicações? Tá? O fato é que a história natural, né, do tratamento clínico está mudando e ela é extremamente difícil. Quando a gente vê, né, nesse estudo que os pacientes podem apresentar complicações ao longo do tempo, a gente, né, precisa se questionar se não vale a pena tratar do ponto de vista endovascular esses pacientes, porque talvez ao longo dos anos, veja aqui 6 anos, eles performam melhor do que alguns pacientes submetidos a tratamento clínico. O problema é que, como a gente falou no começo, a gente pode ter complicações. Então, qual paciente a gente deve tratar? Vejam nesse caso aqui, um paciente que chegou para a gente encaminhado de outro serviço, demorou na regulação do estado para chegar. Vejam que ele tinha um derrame pericárdico na entrada, uma dissecção do tipo B com derrame pericárdico, e que quando ele demora a chegar,
leva 20 dias para chegar no hospital de referência, esse hematoma, né, esse derrame pericárdico estava resolvido. Então, ele mesmo, né, resolveu o problema dele, ou seja, esse paciente foi tratado simplesmente clinicamente. Em compensação, veja esse paciente que tinha uma dissecção trombosada proximal, uma dissecção aqui distal, parcialmente trombosada, e em 2 anos, ele foi tratado clinicamente, vejam como ele retorna o tamanho deste aneurisma nos mesmos locais que havia, né? Inclusive aneurismas de artéria ilíaca maior que 10 centímetros. Ou seja, como a gente sabe, ou quais são os fatores de risco para um paciente complicar? É isso que a gente consegue ver em alguns estudos da literatura isolados, mas compilando todos eles, a gente consegue mais ou menos entender o que vai acontecer com esses pacientes. Veja esse outro caso, em 2009, ele deu entrada com uma dissecção ou um hematoma de parede, né, uma dissecção que trombosou, um hematoma de parede. Vejo aqui o hematoma. E a única coisa que a gente vê talvez seja esse pequeno ponto aqui, nessa região. Sendo que 15 dias depois, o paciente volta por uma tomo de controle, com dor, e vejam que aquele ponto provavelmente fez uma dissecção ou uma úlcera penetrante de aorta. E aqui, no caso, o paciente com dor, ele precisa ser operado. Como isso vira isso em tão pouco tempo, né? 2 semanas apenas. Claro que quando a gente põe uma endoprótese, né, vejam aqui a dissecção pré, aqui a endoprótese com hematoma depois, a luz falsa trombosada, e 1 ano depois, praticamente sem luz falsa, a prótese toda expandida. Isso aqui é o melhor dos mundos, esse seria o objetivo final de todos os tratamentos. Os guidelines de 2017 da Sociedade Europeia, né, mostram aqui classe 1, 2, 2A e 2B para algumas alterações de secção. Esse guideline foi evoluído, né, e agora 2024 um novo, em que ele sugere que os pacientes precisam ser estudados do tipo de dissecção, onde está esse flap, onde está essa, né, entrada e fatores de risco. Então vamos lá. A classificação de Stanford, que era tipo A, apenas da aorta ascendente, tipo B, né, da aorta descendente, foi ampliada de alguns anos para cá, para não A, não B, aquelas dissecções que elas acabam cometendo um pouquinho o arco aórtico. Isso é mais comum do que a gente imagina. Aqui, então, eles mostram os locais da aorta, onde a gente vai localizar onde está cada uma dessas entradas, né? Entradas e reentradas. Então, a localização da entrada é importante para a definição e um score de gravidade, né? Esse score está disponível na internet, mas existem outros scores que a gente vai ver. Então, como é que a gente vai tratar esses pacientes não complicados? A ideia era tratá-los clinicamente. Só que tratá-los clinicamente, a gente sabe que tratar a pressão é difícil, tirar os fatores de risco é difícil. Então, a literatura começa a falar que seria interessante tratar esses pacientes não complicados, né? E aí a gente tem as opções: o tratamento clínico, o tratamento endovascular precoce em todos os pacientes ou o tratamento endovascular precoce em alguns pacientes de alto risco. O que seria, né, o ideal? Identificar aqueles pacientes com risco e poder tratá-los. E qual a ideia disso? Prevenir complicações futuras, né, diminuir o número de intervenções tardias e melhorar a sobrevida desses doentes. Para isso, né, a gente tem que identificar que esses pacientes poderiam ter uma alta taxa de complicação, a gente tem que ver que cada paciente se comporta de maneira diferente, né, e a gente tem que, principalmente, identificar o que é esse alto risco. O que é esse alto risco? E é exatamente isso que a gente foi atrás da literatura, né? Existem fatores anatômicos de alto risco, existem fatores clínicos de alto risco, e a gente vai ver cada um deles.
Quando a gente seleciona os pacientes, veja, o que já está estabelecido em alguns estudos, diâmetro da aorta maior que 40 milímetros na fase aguda, maior risco de complicar. Diâmetro do falso lume maior que 22 milímetros, maior risco de complicar. Quando a entrada, a lamela de entrada tem 10, 12 ou 15 milímetros, maior risco de complicar. Vocês imaginam que tem mais fluxo para dentro da luz falsa. A localização da entrada e quando tem algum grande vaso abdominal, né, dissecado, como o tronco celíaco, mesentérica superior ou as renais, né, e elas estão principalmente na luz falsa. Isso mostra que existe uma maior chance de complicação. Talvez esses pacientes sejam interessantes tratar. Esse é um estudo clássico que mostra aqui de onde foi tirado os 22 milímetros de luz falsa. Vejam aqui a evolução, né, com 19 milímetros, essa luz chega a 39, mas aqui 18, 42, mas aqui uma luz de 27, rapidinho ela chega a 74. Então mostra que aqueles pacientes que tenham, né, a luz falsa maior que 22, eles tendem a complicar mais e crescer mais o diâmetro do aneurisma, ou seja, eles têm uma sobrevida ou menor do que aqueles pacientes que a luz falsa tinha menos de 22 milímetros, que está aqui em azul. Ou seja, esse é um ponto de corte, a luz falsa de 22 milímetros. E aí, aqui nesse estudo, ele mostra exatamente como ele fez as medidas dessa luz falsa. Um outro estudo mostrando o diâmetro da entrada, tanto longitudinal, e aqui ele vendo com ultrassom ou com Doppler, ele mostra que aqueles pacientes que têm a entrada menor ou igual a 10 milímetros, eles têm uma taxa de sobrevida melhor do que aqueles pacientes que têm uma entrada maior que 10 milímetros. Ou seja, maior que 10 milímetros, mais fluxo. Um outro estudo mostrando que os pacientes que têm a dissecção completa, sem trombose, performam melhor do que aqueles que têm trombose parcial. Isso fica mais ou menos claro porque o fluxo entra e não consegue sair. Então ele pressuriza. Então aqueles pacientes que também têm trombose parcial da luz falsa precisam ser operados de uma maneira mais rápida. Vejam que a mortalidade dos pacientes com trombose parcial é maior do que aqueles com trombose total. Esses são estudos isolados, né? Cada um mostra um ponto. Não existe nenhum estudo compilando todos esses resultados, mas esse outro também. Quando a dissecção é na convexidade, ele não é tão ruim como naqueles que a dissecção é na concavidade da aorta. Vejo aqui também a taxa de mortalidade pior quando tem, ou na verdade aqui a taxa de complicação quando está na concavidade, diferente de quando está na convexidade. Ou seja, convexidade, mais taxa de complicação do que concavidade. Tá? E aqui fica muito evidente. Além disso, não foi estatisticamente significativo, mas chama atenção que aquelas dissecções de concavidade, as dissecções de concavidade, elas podem apresentar mais dissecção retrógrada. Então esse é um ponto também para tomar cuidado na hora de colocar o stent. Tá? Fatores clínicos, e aqui é importante, né? Fisiológicos. Paciente com hipertensão, com diferença de pressão nos 2 lúmens, né? Pacientes que têm dor persistente, tem um trabalho que valida isso, tem um trabalho que valida o paciente com dor persistente, e principalmente aqueles com lesão de tecido conectivo, e aqui fica uma ressalva, né? Porque nem sempre a endoprótese é a melhor opção nesses pacientes, mas eles devem ser tratados. Veja aqui que os fatores relacionados a aumento, né, da luz falsa estão relacionados, então, à hipertensão e a pressão diferente nos 2 lúmens. Tá? Esse é um estudo que aqui, dor refratária e hipertensão, ele mostra, vejam que ele mostra que aqueles pacientes que têm dor refratária, eles têm uma maior taxa de mortalidade intra-hospitalar e uma maior taxa de mortalidade no tratamento clínico. Ou seja, dor persistente,
precisa ser tratado, é considerado uma complicação. Tá? E aqui, de novo, as doenças do tecido conectivo, essa fica a ressalva de que esses doentes precisam de um cuidado extra. Tá? Mas aqui, de qualquer maneira, mostra que eles têm uma taxa de complicação maior. Stanford também tem uma calculadora de risco, que também pode ser usada, e aqui ela é mais complexa do que aquela dos guidelines, mas ela é interessante, né? E acho que vale a pena a gente começar a usar isso, até para perceber, ter uma percepção melhor dos nossos pacientes. Tá? Então, pegando os guidelines, onde estão aqui? Entrada maior que 10 milímetros, na pequena curvatura ou na concavidade, né? Ela localizada abaixo de 20 milímetros da subclávia, eles acham que deve ser tratada, a luz falsa maior que 22 milímetros, como a gente falou, né? A pressão sistólica muito alta, de difícil controle, dor persistente e hipertensão incontrolável. Estes fatores, vejam que existem referências isoladas ou diferentes para cada um deles, mas esses fatores validam talvez uma terapia. Por quê? Porque eles têm características de alto risco para esses pacientes. Tá? Então, hoje, na prática, talvez esses fatores sejam interessantes como roteiros ou como alertas para se tratar alguns pacientes. Entretanto, nem todos os pacientes evoluem bem. Vejam esse que tinha uma entrada aqui relativamente grande, mas que apresentou uma ruptura dessa a prótese posicionada, mas ele rompeu a dissecção mais embaixo. Esse outro, para mim, é um dos mais emblemáticos, por isso que eu costumo mostrar. Veja aqui, uma pequena úlcera, justa subclávia. Está aqui, olha, justa subclávia, uma pequena úlcera, um hematoma de parede. Opção, tratamento clínico. Tá? O que aconteceu? Então, essa aqui é a reconstrução, né, dessa imagem. O que acontece é que na toma de controle, daí alguns dias, vejam o tamanho daquela pequena ulceração, o tamanho que ficou, e aqui na reconstrução, uma grande ulceração, o que nos levou a indicar cirurgia. No caso, a gente ainda não tinha nenhuma prótese ramificada de arco, né, que nós vamos falar isso mais para frente. Houve necessidade, então, de um debranch. A gente fez um debranch de carótida e subclávia para colocar a prótese, já que ela não tinha, a gente tinha uma dilatação e não tinha espaço aqui para ancorar a prótese. Então, está aqui só para mostrar a falta de colo, a gente preferiu deixar a prótese aqui num lugar mais seguro. Então está aqui o debranch, feito carotídeo e subclávio, a prótese colocada, esse é o controle, mas vejam no primeiro controle a paciente assintomática, uma dissecção retrógrada. Então, essa é uma doença traiçoeira, essa é uma doença de risco. Então, será que vale a pena tratar todos os pacientes mesmo? Por isso que, mesmo uma paciente que tinha indicação de tratar, a gente precisa estar aqui esse exemplo para a gente poder pensar realmente nos fatores de risco que devem levar a um tratamento ou não. Então, está aqui uma dissecção do tipo A, né, uma dissecção retrógrada, pegando aí a aorta torácica. Tá? Diante disso, né, será que o termo de alto risco, de fatores de alto risco, deve ser validado ou continuado, né, só para pôr um pouquinho de pimenta na discussão? Existem autores que acreditam que não, que isso não deve ser usado como referência, que a gente só pode tratar os pacientes com realmente complicação. Né? E um deles, o Dr. Firas Mussa, lá de Houston, ele já mostra que nenhum estudo foi feito com todos esses fatores, ou seja, a gente acredita nesses estudos isolados, mas não estudo. De qualquer maneira, os guidelines, eles nos validam, né? Então isso é importante. De qualquer maneira, ficam as dúvidas aqui. Qual o melhor momento para tratar? Será que na fase subaguda a gente tem menos complicações? Qual o tamanho da cobertura que a gente vai fazer? Só na entrada ou da aorta torácica toda? Essas são perguntas ainda não respondidas. Tá? E esses altos riscos, será que isso realmente vale ou não? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente discutir. Acho que ficam aqui as dúvidas. Entrem, mandem perguntas. Vamos continuar discutindo o assunto
porque é extremamente controverso. Obrigado e vejo vocês na próxima.